Boa tarde, alunos. Agora a gente vai fazer a correção da atividade interpretativa do romance Um Bom Sujeito. O tema romance foi o tema do nosso capítulo muito trabalhado sobre os contos de romance, que são aqueles onde se gera um conflito através de algo falado sobre o amor, né? Sobre algum gesto amoroso, sobre intenções, e pode ser entre casais, entre pessoas e seu bichinho de estimação, falando sobre o amor. Nesse contexto, um bom sujeito é um rapaz que fala sobre a intenção de namorar a mesma colega de sala, né? E aí, no caso, ele tenta a impressionar, sabendo mais um pouco sobre o sujeito, o português. Então, vamos agora fazer a atividade interpretativa por dentro do texto. Nesse texto, a gente percebeu que havia ali também uma questão de disputa, né? A primeira questão fala assim: as tardes de estudo ajudaram o Reinaldo a chamar a atenção de todos os colegas na sala de aula. Entretanto, o Eduardo não gostou da exibição de Reinaldo e utilizou a estratégia para prejudicá-lo. Explique. Como foi que ele usou? Auxiliado pelo amigo Felipe, Eduardo perguntou se o sujeito da oração de que Reinaldo falava era simples ou composto. Houve ali uma situação de entrar em conflito, quando ele percebeu que Reinaldo estava realmente sabendo responder as questões de português. Ele quis colocar uma situação difícil de um assunto que não havia sido ainda estudado dentro de sala. Lembrando que você pode ter colocado nesse mesmo sentido, mas com palavras diferentes. Não importa, viu? O importante é que você tenha trazido o sentido da palavra, o sentido da resposta, né? Auxiliado pelo amigo Felipe, Eduardo perguntou se o sujeito da oração em que Reinaldo falava era simples ou composto. Então, você pode falar em torno disso com as suas palavras, sempre com o mesmo sentido. Segundo, Eduardo atingiu seu objetivo? Aquele menino que implicou com Reinaldo conseguiu fazer o que ele queria? Não, né? Justifique, pois Reinaldo sabia a diferença entre o sujeito simples e o composto. Conseguiu responder corretamente a pergunta de Eduardo. E vocês se lembram? Sujeito simples é aquele sujeito único dentro da frase, né? As panelas caíram. Só tem um sujeito, que é a panela. Agora existe também o sujeito composto, quando existe dois. Carol e David saíram ontem à tarde. Quem foi que saíram? Carol e David, dois, então é composto. Vamos lá, leia as duas definições da estratégia. Aliás, terceira questão, desculpa. Por que o Eduardo estava tão interessado em prejudicar o colega? O que vocês imaginam? Será que ele só ficou com ciúmes por ele saber tanto quanto ele? Porque Eduardo talvez também era um bom aluno? O que vocês acham? Provavelmente ele também estava interessado em Valéria, né? Porque você vê que no finalzinho do texto é concluído com isso, né? Ele desabafa com o irmão. É a Valéria, você sabe. Então, assim, Eduardo estava tentando mostrar para Valéria que o Reinaldo já não sabia tanto assim. Então, ele queria demonstrar para Valéria que ele não entendia muito bem de português. Então, seria mais uma questão do ciúme pela Valéria. Olha, Eduardo precisava desabafar. Eduardo era aquele que estava implicando. É a Valéria, você sabe, né? Então, era ali uma paixão, um triângulo amoroso. Lê as duas definições da palavra estratégia. Aqui no terceiro, por extensão de sentido, arte de aplicar com eficácia. Dispõe ou explorar condições favoráveis que, porventura, desfrute visando ao alcance de determinados objetivos. Aqui o quarto, por extensão do sentido de agir, engenhoso, estratagema, superterfúgio. Ou seja, é duas formas de trabalhar a estratégia, né? É trabalhado por extensão, aquele que você precisa fazer algo, se planejar, fazer ações, e aquele momento que ele agiu de forma engenhosa naquele momento. Ali todos os dois são sentido da palavra estratégia. Na A, ele pergunta qual dessas definições
está relacionado com o Eduardo? Lembra que o Eduardo colocou o Reinaldo contra a parede em algumas perguntas. Ele fez por extensão, procurou recursos, foi atrás de situações que pudessem favorecer aquilo que ele queria? Não, né? Ou ele foi mais engenhoso, trouxe algo que poderia fazer com que ele conseguisse? Então, no caso do Eduardo, ele utilizou a definição 4, né? Ele teve uma ação engenhosa. Ele jogou ali uma ação que ele imaginou que poderia dar certo, né? Isso foi uma estratégia de Eduardo. Agora ele pergunta, e qual está relacionado com a do Reinaldo? A gente vai para 3, porque o Reinaldo viu que precisava de fazer uma estratégia, teve aulas de português, trabalhou outras coisas que poderiam lhe ajudar a fazer o que ele queria chegar nos seus objetivos, né? Quinta questão. Nesse fragmento, o romance Um Bom Sujeito pode afirmar que a estratégia usada por Reinaldo deu certo? O que vocês acham? Vocês acham que ele conseguiu chegar ao seu objetivo? Vamos lá para o finalzinho do texto. A confusão da saída começou, Reinaldo largou o giz, foi buscar o material. Antes parou ao lado de Valéria e respirou fundo. Não era má ideia um cineminha hoje à tarde, convidou. Se a minha mãe deixar, a menina sorriu e me telefona. Aí vocês imaginam, vocês acham que deu certo? Sim, né? Explique. Porque ele queria chamar a atenção de Valéria, mostrando-se inteligente e conseguiu. Isso pode ser comprovado no momento em que ele convida para o cinema e ela responde que irá. Se a mãe conseguir e pediu-lhe que telefonasse para ela. Lembrando que você pode ter colocado com as suas palavras, mas está dentro desse sentido, está correto, tá certo? Sexta questão. Vamos fazer uma revisão do que aprendemos até agora sobre o sujeito e os tipos de sujeito? Responda às próximas questões. Como o Reinaldo definiu o conceito de núcleo do sujeito para os colegas? Vamos lá. Olha, agora a gente tirou a parte do texto. Lembra do uso das aspas e também tem que ser as mesmas palavras, porque é um trecho do texto retirado. O núcleo é a palavra central do sujeito, mais importante de todas que fazem parte do sujeito. Lembrando, né, que o núcleo do sujeito é aquela parte do sujeito que é a parte principal, que tirando ela não faz sentido nenhum, como o Reinaldo comprovou para a colega, né? Transcreva as orações do quadro que ele utilizou para exemplificar sua explicação e sublinhe o núcleo do sujeito de cada uma delas. Vamos lá, então. A primeira, o time da escola venceu os visitantes por 2-0. Quem foi que venceu? O time da escola. A gente conhece o sujeito pelo verbo, né? O verbo é venceu. Quem venceu? O time. Então, o time é o sujeito. Mas o núcleo, o time, qual é a parte que vai precisar, que vai fazer realmente o efeito? O da escola venceu? Não. Então, time da escola venceu. Então, deu para entender com o time. Então, o time vai ser o núcleo do sujeito, ou seja, a parte mais importante. Vamos lá, segunda frase. Em que o núcleo do sujeito é o time, ou seja, a professora de matemática não veio hoje. Vamos lá, a professora de matemática, qual vai ser o núcleo? Professora. Quem foi que não veio? A professora. Mas qual a parte mais importante desse sujeito? A professora, no caso, professora, né? Como o Reinaldo explicou a distinção entre sujeito simples e composto? Que oração do quadro de giz ele utilizou como exemplo do sujeito composto? Vamos lá, ó. Quando o sujeito tem apenas um núcleo, é sujeito simples. E quando o sujeito de uma oração tem mais de um núcleo, ele é sujeito composto. Lembra do exemplo que eu dei lá na terceira questão? Sujeito simples é aquele que um só pratica a ação. Sujeito composto é quando dois sujeitos praticam a ação, né? Meu irmão e a prima de Maria foram comer. Quem foram? Meu irmão e a prima de Maria, ou seja, dois. Então, aqui é o sujeito composto. Ok? Espero que vocês tenham compreendido. Qualquer coisa, falem comigo no privado.